com você, que Ele encha o seu coração, que Ele te renove. E eu quero começar hoje lendo no livro de Atos, no capítulo 4, os versículos 27 até 31. Se você lembrar desse texto, você vai se lembrar que no capítulo anterior, Pedro e João, eles haviam curado um homem, e a raiz dessa cura, eles foram questionados pelo Sinédrio, pelos principais religiosos da época, com que autoridade eles faziam aquilo. E eles falaram que faziam aquilo na autoridade do nome do Senhor, e logo então eles foram proibidos: vocês não podem continuar falando esse nome, não façam mais isso. Eles disseram: olha, nós vamos obedecer a quem? Quem pode obedecer primeiro? A homens ou a Deus? Julguem vocês. E eles foram severamente ameaçados a deixarem de fazer aquilo. Então, Atos 4, 27 e 31 vai dizer assim: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora preste atenção no versículo 29. Essa é a oração que os apóstolos fizeram em detrimento da ameaça que eles estavam sofrendo. Eles disseram assim: agora, Senhor, considera a ameaça deles e capacita os seus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E a Bíblia diz que depois de orarem, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Sem dúvida nenhuma, quando eu leio esses versículos, eu penso em gente incendiada. Quando a gente pergunta o que são pessoas incendiadas, eu quero compartilhar com você que eu gosto muito de ver moveres sobrenaturais de Deus, de verem pessoas que caem debaixo do poder do Espírito Santo, pessoas que recebem suas mãos repletas de pó de ouro, pessoas que viram seus dentes restaurados com ouro, pessoas que são cheias do fogo de Deus de tal maneira que elas nem conseguem se conter. Eu gosto muito disso. Mas quando eu penso em pessoas incendiadas, eu não penso nessas pessoas, embora eu saiba que elas estão incendiadas. Mas quando eu penso em pessoas incendiadas, eu penso em pessoas como essas que estão escritas aqui na Bíblia, que diante do perigo, diante do risco de vida, diante das ameaças, elas simplesmente respondem: ok, Senhor, já que estão nos ameaçando, já que estão dizendo não preguem, já que estão dizendo vocês não podem, então faz o seguinte, concede que a gente agora pregue com muito mais coragem, concede que a gente fale com muito mais intrepidez, concede que a gente faça muito mais do que a gente estava fazendo antes. Essa foi a oração dos apóstolos. Eles simplesmente disseram: Senhor, considera a ameaça deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. E enquanto a gente anuncia a palavra, estende a tua mão, Senhor, para fazer sinais, para fazer maravilhas por meio do seu santo nome, Jesus. E parece que Deus gostou dessa oração. Parece que o Senhor aprovou essa oração, ao ponto que a gente vai ver que depois de orarem, o lugar onde eles estavam tremeu e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E o que eles pediram aconteceu, eles saíram dali anunciando corajosamente a palavra. Quando eu penso em pessoas incendiadas, eu penso nos milhares de irmãos que, a despeito da perseguição, eles continuam firmes e dispostos a servir o Senhor. Eu penso naquelas pessoas que estão agora em países onde elas não podem dizer sequer o nome de Jesus, pessoas que estão correndo risco de vida para falar o nome de Jesus. Essas pessoas, para mim, são pessoas incendiadas. Só podem ser pessoas incendiadas, só podem ser pessoas que estão realmente cheias do poder de Deus. Não é apenas um momento onde elas receberam uma visitação, elas vivem com essa coragem interna dentro delas, elas vivem com essa certeza, elas vivem com essa oração. Agora, Senhor,
diante das ameaças deles. Concede que a gente tenha mais coragem ainda, que a gente tenha mais fé ainda, que a gente possa fazer com mais intrepidez do que antes. E Deus, ainda que não depende da gente, faz o seguinte: confirma a tua palavra com sinais, confirma a tua palavra com maravilhas, confirma a tua palavra com conversões, confirma a tua palavra com mudando vidas que eram impossíveis de serem mudadas. Nos dá essa coragem. E é claro que a razão por que eles estão orando essa oração, ela vem de uma visitação. Porque até Atos, até o início do livro de Atos, até o dia de Pentecostes, aqueles discípulos, eles estavam com muito medo. De fato, vocês sabem que quando Jesus ressuscitou, eles estavam escondidos. E durante os momentos que Jesus antecederam a crucificação de Jesus, de fato todos eles fugiram. Aqueles homens não eram homens que carregavam uma coragem inata, não era deles aquilo. Mas a Bíblia diz que Jesus disse: olha, ficai em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a Bíblia não apenas diz isso, diz que eles seriam testemunhas em todo lugar, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, nos lugares mais distantes. Irmãos, eu quero dizer algo para vocês: eu quero essa coragem também. Eu quero essa coragem que não está baseada nas circunstâncias, não está baseada se o caminho está aberto ou não, não está baseado se eu tenho apoio ou não. Eu quero uma coragem que nasce de dentro para fora. Eu quero estar incendiado não por algo que está acontecendo externo, eu quero ser incendiado de dentro para fora. A oração desses caras aqui realmente me impressiona. E o que ela faz é confirmar para mim que a experiência do derramar do Espírito Santo é mais do que uma experiência mística, é uma experiência que fortalece o homem interior. E é isso que eu creio que nós queremos para essa igreja, é isso que eu quero para a minha igreja, eu creio que isso é o que os pastores aqui querem para vocês, eu creio que os seus líderes, os seus GPs, é isso que eles querem para vocês. Cada um que está aqui realmente deseja ter uma igreja que é fortalecida de dentro para fora, uma igreja que é incendiada no seu homem interior. É verdade isso, sim ou não? Amém. Paulo, na verdade, ele declara em Efésios capítulo 3, ele na verdade faz uma oração. Então não é um clamor que está surgindo dos líderes atuais, esse é um clamor que vem desde o nascimento da igreja, desde os pais da igreja, desde os primeiros apóstolos. Paulo, em Efésios, no capítulo 3, versículo 16, ele está lendo, ele diz assim: eu peço que a riqueza da sua glória os fortaleça com o poder interior, por meio do seu Espírito. Escute essa oração de Paulo por você. Abra sua mão onde você está e escute essa oração. É uma oração que foi feita por você. Paulo está dizendo assim: eu peço e da riqueza da sua glória, Senhor, o Senhor os fortaleça com o poder interior, por meio do seu Espírito Santo. Eu gosto de uma versão que fala que o Senhor os robusteça, que eles sejam robustecidos no seu homem interior pelo Espírito Santo. A palavra aqui, meu irmão, minha irmã, é krateó. É como aquela palavra que quando nós olhamos no Velho Testamento dizendo: digo fraco, eu sou forte. Digo fraco, eu sou krateó, fortalecido, acrescido de vigor, empoderado. Eu quero declarar algo essa tarde. Deus quer empoderar você pelo Espírito Santo. Ele quer te fortalecer no Espírito Santo. Ele quer nos revigorar, nos robustecer no poder do Espírito Santo, para que nós sejamos incendiados. Na verdade, eu creio que Deus está convocando uma geração inteira para um tempo de robustecimento interno. Uma geração inteira que não está vivendo de simplesmente um cristianismo cultural. Irmãos,
cristianismo cultural. Ele não pode sustentar a nossa vida diante das perseguições. Ele não pode sustentar a nossa vida se querem nos jogar na cova dos leões. Ele não pode sustentar a nossa vida diante de uma fornalha ardente. Nós precisamos, se nós não queremos ser consumidos por uma fornalha ardente, nós precisamos ter uma fornalha que arde dentro de nós, um fogo que é maior do que a fornalha. Essa é a única maneira da gente não ser destruído pelo fogo externo, é se nós temos um fogo interno. Quando eu falo de tempo de fortalecimento, de robustecimento, o que me refiro aqui é uma vida do Espírito, uma vida no homem interior. E essa tarde, meus irmãos, nós podemos honrar o Espírito Santo. Nós podemos honrar o Espírito Santo declarando a nossa total dependência para Ele. Nós podemos honrar o Espírito Santo tomando a decisão de que Ele será tudo que nós precisamos em cada dia que nós vivemos, e que a nossa relação com Ele será maior hoje do que foi ontem, e amanhã será maior do que hoje. Quantos estão dispostos a fazer isso? Quem está disposto a honrar o Espírito Santo essa tarde? Então você já fica com sua mão levantada. Vamos dizer assim: diga: Espírito Santo, eu proclamo minha total dependência de Ti, Senhor. Eu decido depender mais e mais de Ti, começando agora. Ok, vamos ao treino. Feche os seus olhos, levanta as suas duas mãos, faz você essa oração, faz a sua oração agora. Diga: Espírito Santo, eu quero aumentar a minha dependência de Ti, eu proclamo a minha total dependência de Ti, eu quero depender de Ti mais e mais, todo dia, toda hora, começando a partir de hoje. Eu quero ser uma mulher que depende de Deus, eu quero ser um homem que depende de Deus, eu quero ser um adolescente que depende de Deus, um jovem que depende de Deus, uma família que depende do Espírito Santo. Meus irmãos, é o meu clamor que nós vivamos essa verdade. É o meu clamor que cada um de nós aqui sejamos abastecidos de força de Deus no nosso ser interior, fortalecidos na força do Seu poder, robustecidos no nosso ser interior, que ainda que aparentemente sejamos fracos, ainda que na carne sejamos fracos, que ainda diante das nossas circunstâncias diárias sejamos fracos, e possamos dizer: quando eu sou fraco é aí que eu sou forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Glória a Deus. Sejamos robustecidos, que vivamos uma vida incendiados internamente. Deixa eu repetir isso: que vivamos uma vida incendiados internamente. Glória a Deus. Que o nosso cristianismo não precisa ser de aparência humana. Que o nosso cristianismo não precise ser para cumprir regras. Que o nosso cristianismo não precise ser para atender demandas religiosas. Sejamos incendiados por dentro. Essa não é uma exigência minha para com você. Esse é um clamor meu para nós, para que sejamos essas pessoas, para que a igreja de Cristo seja assim, e que sejamos nós um alvo de um constante derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida. Atos 1:8 fala desse derramar do Espírito Santo sobre a igreja, mas talvez a gente não tenha se dado conta que não existe apenas um Pentecostes no livro de Atos. De fato, há vários Pentecostes. Hoje à tarde eu quero enfatizar com você 4 Pentecostes do livro de Atos. Eu quero enfatizar com você 4 derramamentos do Espírito Santo, porque eu creio que esses derramamentos, eles primeiro falam para diferentes grupos aqui dentro dessa sala, mas eles
convidam a experimentar a dimensão completa da graça de Deus na nossa vida pelo derramar do Espírito Santo. Quantos querem mais sobre a tua vida? Amém. Quantos querem viver esse derramar maior cada dia, sem robustecidos no seu homem interior? Quando nós começamos a falar desses derramamentos, nós vamos começar, lógico, no livro de Atos, no capítulo 2. Atos 2, 1 a 4, vai nos falar sobre o derramamento do Espírito Santo sobre os judeus. Diz que no dia de Pentecostes todos estavam reunidos em um só lugar, e de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval, encheu a casa onde estavam reunidos. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo habilitava. Se nós observarmos, o primeiro derramar do Espírito Santo foi feito sobre um povo que esperava. Não apenas esperava naquele dia ali, porque realmente Jesus falou: fique em Jerusalém até que no alto sejam revestidos. Foi enviado literalmente sobre 120 pessoas que esperavam, mas foi enviado sobre um povo que aguardava uma aliança, um povo que aguardava uma promessa feita ainda no livro do profeta Joel, um povo que aguardava o Messias, um povo que esperava, um povo que era um povo escolhido por Deus. É muito interessante que o derramar do Espírito Santo, o primeiro derramar do Espírito Santo no livro de Atos, ele vai ser feito sobre o povo judio, sobre o povo judeu, sobre o povo de Deus, sobre o povo, os filhos de Abraão, sobre o povo da aliança. E essa tarde o que eu quero dizer para você é que Deus quer incendiar você que confia, você que é um homem ou uma mulher que confia em Deus, você que é um homem ou uma mulher que espera em Deus, você que é um homem ou uma mulher que obedece a Deus, você que anda com Ele. Deus quer incendiar a sua vida, Deus quer nos incendiar. Nós que somos povos de uma aliança, nós que fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, Ele quer incendiar você, porque a obra dele na sua vida começou aqui, mas ela atravessa pela eternidade. Deus quer incendiar você, Ele quer derramar o Espírito. Da mesma maneira como Ele começou com o povo escolhido, Ele quer derramar sobre a tua vida, porque você também é um escolhido. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: você é escolhido de Deus, você também é um escolhido. Ele quer encher você do Espírito, porque você é um servo, uma serva escolhida, porque Ele te ama, porque Ele quer que você viva com esse poder no homem interior. Ele quer que você viva cheio do Espírito Santo, vencendo as barreiras, quebrando as cadeias, experimentando caminhos no deserto, provando força no meio da tempestade. Deus quer fazer isso com você. E se você observar o que desencadeou esse primeiro avivamento, é que depois que aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, eles saíram daquele lugar e eles se reuniram e começaram, estavam falando em línguas, e as pessoas então começaram a questionar o que era aquilo, e a Bíblia diz que Pedro então se levantou e houve uma grande liberação da palavra de Deus, uma palavra que naquele dia converteu 3.000 pessoas. Deus quer um derramar sobre a sua igreja que libera uma palavra de salvação. Deus quer um derramar sobre a sua igreja que ressalta a sua palavra. Deus quer colocar dentro de você, Deus quer robustecer você no seu homem interior com a palavra viva, poderosa, essa palavra que é capaz de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, capaz de trazer o discernimento das intenções do coração do homem. Deus quer fazer isso com você. Estou de propósito deixando você dar uma pensadinha. Deus quer fazer isso com você. Ele quer que a palavra dele se torne viva. Ele quer que essa palavra mexa com pessoas. Ele quer que essa palavra esteja bem perto, que esteja na tua boca e no teu coração. Ele quer que essa palavra ela saia do livro e que você se torne o livro.
Ele quer que essa palavra saia do livro e você se torne cartas vivas, para ser lida pelas pessoas que caminham ao teu lado, no teu trabalho, na tua casa. Ele quer derramar isso sobre você. Ele quer te robustecer no seu homem interior, para que você seja um homem e uma mulher cheios da palavra viva, e a palavra é Cristo. E Ele quer fazer isso porque Ele te ama. Ele quer que você viva com poder o homem interior. E Ele fará de você um esconderijo contra o vento. Ele fará de você um abrigo no meio da tempestade. Ele fará de você correntes no meio de uma terra seca. Ele fará de você uma grande sombra, como de uma rocha no deserto. Deus levantará a tua vida. E Ele cumprirá o que Ele disse em Atos 8. Recebereis poder e vocês vão ser minhas testemunhas. Quem está afim disso? Mas eu quero te avisar que esse não é o único derramamento do Espírito Santo no livro de Atos. De Atos 2, nós vamos para Atos 8. Atos 8, de 14 a 17, fala do derramamento sobre os samaritanos. E quem eram os samaritanos? Você sabe que o povo de Israel, depois do reinado de Salomão, se dividiu em dois reinos: o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul tinha como capital Jerusalém, o reino do norte tinha como capital Samaria. E por volta dos anos 700, os assírios invadiram o norte e levaram cativos os israelitas. E eles trouxeram outros povos e assentaram esses povos em Samaria. E ali então se formou um povo que era um povo mestiço. Era um misto de povos, que os judeus não consideravam eles exatamente judeus, mas eles de fato se tornaram ao longo dos séculos judeus, povos que nasceram ali. Eles tinham algumas controvérsias de teologia meio religiosa. Vocês lembram a mulher samaritana dizendo: olha, vocês judeus dizem que deve se adorar em Jerusalém, nossos pais nesse monte, onde é que a gente deve adorar? E a gente sabe que Jesus não fez essa distinção, mas os judeus não consideravam aquela gente assim tão crente. E talvez você está aqui essa tarde e você ainda não se considera assim tão crente. Você diz: poxa, eu não sou de uma linhagem pastoral, meu avô não era pastor, meu pai não era pastor. Aliás, meu avô era bem sem vergonha, meu pai era tipo ele, né? Eu cheguei aqui não sei como. E a Bíblia diz que quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, versículo 14 de Atos 8, enviaram para lá Pedro e João, e assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor, do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João puseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Meus irmãos, esse derramar de Deus sobre os samaritanos chegou depois de uma grande libertação em nome do Senhor. Na verdade, pelas mãos de Filipe, a Bíblia diz, anterior a esses episódios, que pelas mãos de Filipe, espíritos malignos eram expulsos. Aos gritos eles deixavam as suas vítimas, paralíticos, aleijados, eles estavam sendo curados. A Bíblia diz, inclusive, que Simão, o mágico, ele praticava feitiçaria, e ele era tido naquela cidade, naquele lugar, como grande poder de Deus, e até esse homem também creu e foi batizado. Naquele lugar, o poderoso nome de Jesus foi estabelecido. O poderoso nome de Jesus expulsou os demônios. O poderoso nome de Jesus curou os enfermos. O poderoso nome de Jesus levantou os paralíticos. O poderoso nome de Jesus converteu o bruxo. Algo muito poderoso estava acontecendo naquela cidade. E é o segundo derramar do Espírito Santo descrito em Atos. E o que ele tem para falar conosco, meus irmãos, é que Deus quer nos incendiar por dentro.
para queimar dentro de nós toda a atadura espiritual, tudo que nos envolva com as trevas, tudo que nos permitiu ficar presos por ela. Talvez nós estamos como crentes há muitos anos, lutando com as mesmas coisas, enfrentando os mesmos espíritos malignos que nos atormentam, as mesmas lutas espirituais, enfrentando as mesmas correntes, as mesmas cadeias, as mesmas algemas. E essa tarde eu quero que você saiba que o Senhor quer te fortalecer na força do seu poder, no seu homem interior, para que você possa vencer de dentro para fora. O nome do poderoso de Jesus, o nome poderoso de Jesus quer fazer isso na sua vida. Ele quer te livrar dos demônios que te atormentam, das enfermidades que te assolam, das dores que roubam a tua paz, dos jugos que pesam sobre os seus ombros. Ele quer te libertar das mágoas, dos rancores, da falta de perdão que te atormenta. É para isso que o Espírito Santo veio. Aliás, foi para isso que Jesus veio. Ele veio ungido com o Espírito Santo para fazer isso. Mas depois ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, enviarei o meu Espírito Santo. Essa tarde eu quero que você saiba que Deus quer incendiar você, Deus quer visitar você com o Espírito Santo, não apenas para fazer de você testemunhas, como eu disse, testemunhas da palavra, mas Ele quer visitar você também para que os seus pensamentos que hoje te atormentam, para levar esses pensamentos cativos, argumentos que prendem a tua mente, que impedem que você vá adiante, que você avance na sua fé, na sua carreira, na sua jornada. Quer fazer de você um verdadeiro homem e mulher de Deus. É por isso que Paulo ora: Senhor, eu oro para que eles sejam robustecidos no seu homem interior pelo Espírito Santo. Faça assim, preste suas duas mãos assim, vamos orar com indignação, mas santa, diga assim: que eu seja robustecido no meu ser interior. Essa era a oração que nós estávamos fazendo pelo povo de Deus. Senhor, eu peço por eles, que eles não sejam fraquinhos, que eles não sejam incapazes. Tira deles toda inanição espiritual, todo enfraquecimento espiritual. Robustece-os, Senhor, na força do seu poder. Robustece-os, derrama o teu poder, para que a palavra do Senhor esteja na boca deles, como esteve na boca de Pedro no dia de Pentecostes, onde mais de 3.000 se converteram. Senhor, fortalece-os na força do seu poder, para que o nome de Jesus esteja sobre eles, como estava na boca de Filipe, para curar o enfermo, para libertar o cativo, para quebrar as correntes, para enfrentar as trevas e para vencer todo tipo de oposição espiritual. Eu quero declarar nessa tarde: Deus está te ungindo com graça, com poder, para que você possa enfrentar as trevas que te rodeiam. Mas não apenas isso, a Bíblia nos fala de mais um derramamento. Atos 10, 44 a 46 fala do derramamento sobre os gentios. E a Bíblia fala que Pedro foi, vocês sabem toda essa história. Pedro estava lá em Jope, ele estava orando, ele teve uma visão, ele foi até Cesareia, na casa de Cornélio. Estando na casa de Cornélio, versículo 44 de Atos 10 diz que enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e louvar a Deus. Percebeu algo diferente aqui? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu sobre os gentios, eles não apenas falaram em línguas, mas a Bíblia ressalta que eles também louvavam a Deus. De fato, isso é um cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Os gentios louvariam a Deus. Mas o que isso me mostra é que Deus quer derramar o Espírito Santo sobre a nossa vida, para despertar em nós um poder, uma
a gratidão, o louvor pela nossa purificação, porque, irmãos, todos nós aqui poderíamos pensar hoje, nós estamos como judeus, nós estamos andando na aliança, nós estamos esperando o Messias, nós também agora somos o Israel de Deus, fazemos parte do povo da aliança. Alguns que estão aqui estão mais parecidos com os samaritanos. Você ainda está entrando na família, mas você ainda carrega coisas do seu passado, que você ainda está vencendo, algumas lutas, algumas dificuldades, alguns grilhões. Mas o fato é que todos nós que estamos aqui, um dia estivemos como Cornélio e os seus amigos, separados da aliança de Deus, inimigos da cruz de Cristo, longe da família de Deus, todos nós. Então um dia nós tivemos um encontro com o poderoso Espírito Santo sobre a nossa vida. Ele não botou o dedo na nossa cara e falou: bom, você é isso, você é aquilo. Ele simplesmente nos convidou, nos chamou, nos aceitou, nos purificou, nos limpou. E eu creio que nós precisamos de um derramar do Espírito Santo constante, porque às vezes a gente esquece da onde a gente veio. Às vezes a gente perde essa motivação que fez os gentios louvarem. Eles não apenas receberam o Espírito Santo, mas eles precisavam agradecer. Afinal de contas, eles não eram dignos daquilo. Talvez os judeus disseram: finalmente se cumpriu a palavra. Talvez os samaritanos disseram: bom, a gente também merece um pouco disso. Mas os gentios, meus irmãos, eles não mereciam aquilo. E foi dessa maneira que nós chegamos aqui, imerecedores da graça de Deus, mas a graça de Deus nos acompanhou. E eu creio que o Senhor quer nos visitar novamente, porque nós precisamos reavivar dentro de nós essa gratidão pelo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Porque às vezes o tempo vai passando e a gente vai se acostumando com as bênçãos de Deus, a gente vai tornando aquilo que deveria ser extraordinário, comum e normal. Então a gente vem para o culto e a gente acha que é mais um dia de domingo, que faz parte da nossa agenda. A gente esquece que isso é extraordinário. Nós agora fazemos parte da família de Deus, somos concidadãos com aqueles que fazem parte do céu, fomos incluídos numa família eterna. Nós esquecemos disso e aí tratamos como normal, como comum, aquilo que é extraordinário. É tão maravilhoso, porque antes que Pedro fosse até a casa de Cornélio, Deus foi muito claro com ele: Pedro, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Deixa eu dizer isso para você essa tarde. Ele nunca considerou você impuro. Deus disse: você vai à casa dos gentios, você não deveria entrar sequer, o judeu não deveria sequer entrar na casa do gentio. Não era lícito para o judeu entrar na casa do gentio. Mas Deus de antemão preparou para ele, dizendo: ei, não considera impuro aquilo que eu purifiquei. E essa tarde, meu irmão, minha irmã, lembre-se que Ele purificou você. Encha seu coração de gratidão, encha seu coração de louvor. Deixe que o Espírito Santo robusteça você no seu ser interior com um espírito de gratidão, de louvor. Deixe que Ele faça isso com você. Deus deu aos gentios o privilégio de se arrependerem e receberem a vida eterna. Levanta sua mão comigo, porque isso vai ajudar você a ficar ligado no que eu vou te falar essa tarde. Deus deu a você o privilégio de se arrepender e de fazer parte da família de Deus. Isso não é qualquer coisa. Deus quer incendiar você, porque Ele quer colocar dentro de você esse senso de significância, de não considerar impuro aquilo que Ele purificou. Deus quer incendiar você para você saber o preço que Ele pagou por você. Não foi prata, não foi ouro, mas foi o precioso sangue do seu Filho. Deus quer incendiar você para que você também tenha uma autoestima equivalente ao preço que Ele pagou por você. Não se considere menos, não se considere inferior, não se considere impuro, não considere inferior àquilo que Deus valorizou.
Deus quer incendiar você para te tirar do mundo das bagunças. Deus quer incendiar você para tirar de você todo tipo de vitimismo. Deus quer incendiar você para te devolver o teu valor. Para alguns que estão aqui, Deus quer incendiar para que você veja o mundo a cores de novo, para que você reviva aquele momento da tua conversão, aquele momento onde Deus te removeu das trevas do império das trevas para a sua maravilhosa luz, e te tirou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus quer incendiar você para isso, para que você levante todo dia radiante, esperando surpresa de Deus, porque Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tem a teu respeito, são pensamentos de paz, não final, para te dar o futuro que você deseja, que você espera. Aleluia. Ele quer que você levante todos os dias com a expectativa de algo novo, de algo tremendo, de algo maravilhoso que Deus vai fazer, porque Ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama, mas que nesses dias o Espírito Santo está muito a fim de revelar isso para mim e para você. Deus quer nos incendiar por isso. Ele quer nos incendiar porque aquele que não faz acepção de pessoas quer purificar você, quer limpar você, quer separar você. Ele está dizendo: não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Eu tenho braços abertos para você. Eu tenho braços abertos para você que se despreza. Eu tenho braços abertos para você que se sente desprezado por outros. Eu tenho braços abertos para você. E Ele diz: o arrependimento é a porta de entrada, mas o caminho é a eternidade. E o que a palavra diz é que o caminho dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quantos precisam de uma visitação do Espírito Santo? Todo mês a gente poderia experimentar uma por semana, porque tem mais uma. Atos 19, de 1 a 6 fala do derramamento sobre discípulos que não foram ensinados sobre o Espírito Santo. Diz que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo visitou as regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. E ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram: não. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Você já parou para pensar isso? E Deus quer derramar o Espírito Santo para gente que nem sequer sabe que existe o Espírito Santo. Já parou para pensar que existe um derramamento registrado na Bíblia para quem nem sequer sabe que esse derramamento existe, para quem é ignorante totalmente ao derramar do Espírito Santo? E a Bíblia continua dizendo: então em que batismo vocês receberam? Perguntou eles. Falaram: o batismo de João. Paulo disse que João batizava com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isso é, em Jesus. E assim que ouviram, eles foram batizados novamente nas águas no nome do Senhor Jesus. E diz versículo 6 que Paulo impôs as mãos sobre eles, e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas. E o que fizeram mais? Profetizaram. Olha que interessante, os gentios falaram em línguas que louvaram a Deus. Esses discípulos que não conheciam, eles falaram em línguas e eles profetizaram. De fato, eles estavam aqui vencendo a ignorância e a falta de ensino de ser cheio do Espírito Santo, de atuar no Espírito Santo. Sabe isso por que isso me diz? Isso me diz que Deus também quer visitar quem foi aprisionado pela religião. Lá em Curitiba, eu não sei se vocês fazem aqui, mas lá em Curitiba a gente faz um encontro com Deus. Sempre nesse encontro nós temos um tempo para batismo no Espírito Santo. Normalmente as pessoas que têm mais dificuldade de experimentar o batismo do Espírito Santo não são os novos convertidos. São pessoas que vieram, e pasmem, de igrejas bem pentecostais.
Essas pessoas, elas têm muita dificuldade de serem batizadas no Espírito Santo, porque elas foram ensinadas de uma maneira tão distorcida, que elas ficam esperando algo que não exatamente condiz com o que está na palavra de Deus. Existe uma guerra mental com elas, elas já foram tantas vezes frustradas, que isso aprisionou elas. E muitos de nós, irmãos, mesmo estando dentro da igreja, eventualmente fomos aprisionados pela inabilidade teológica de alguns homens, a inabilidade de interpretar a verdade, a inabilidade de expor corretamente. Se você, nessa tarde, está aqui, aprisionado na sua mente, na sua alma, se você está como os fariseus, que embora conhecessem a lei, não conseguiam conhecer a verdade, o Espírito Santo da verdade está aqui para te guiar em toda a verdade. Tem um casal na minha igreja que a esposa vinha sempre sozinha, porque ele era uma pessoa bem religiosa, a família dele era de uma tradição religiosa, e ele dizia: não, vá sozinha. Mas quantos aqui sabem que o Espírito Santo tem um jeitinho de pegar as pessoas? Aí teve um dia que ele falou: não, hoje eu vou com você na igreja. E ele sempre pensava: não, os crentes são tudo bitolados, os crentes são aqueles que gritam, aqueles que rodam, né, o sapatinho de fogo. Ele tinha essa ideia toda ali. Os crentes são tudo malucos, né? E ele veio esse dia na igreja, e graças a Deus eu não estava pregando, porque senão ele ia pensar exatamente isso. Mas era minha esposa, vocês conhecem a minha esposa, ela é muito delicada, e ela estava nesse dia pregando, ela tinha ficado maravilhada com uma reportagem que saiu na TV Record, sobre o desenho original, alguma coisa que mostrava que nas células humanas tem lá escrito o nome de Jesus, e ela estava super empolgada com isso. A minha mulher, a minha esposa não tem visão, ela tem filme 4K, então ela é muito mais rígida, muito mais. Então ela estava maravilhada com aquilo, e ela pregou sobre aquilo. Ela fez o nosso canal do YouTube ser derrubado, porque ela passou a reportagem da Record, lá do TV. Ela criou uma maior confusão. E aquele homem veio na igreja, e ele estava lá. E esses dias eu fui no casamento, eu não sabia essa história. Sentei com ele no casamento e falou: pastor, eu fui na igreja, eu pensei, que mulher inteligente, olha o que ela estava. E ele foi relatando, e eu falei: meu Deus, o Edir Macedo me ajudou a converter esse homem na minha igreja. Porque foi, na verdade, a reportagem da Record que converteu ele, uma pessoa falando bem mansamente. Meus irmãos, o Espírito Santo da verdade está aqui para nos guiar. Nós temos um derramar de Deus no nosso meio. Vocês são privilegiados por fazer parte de uma igreja aberta para o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui para te encher de revelação, de sabedoria, para abrir os olhos do seu entendimento, para abrir os ouvidos dos olhos do seu entendimento, para trazer espírito de sabedoria e de revelação. De fato, o Espírito Santo quer nos incendiar. Mas como é que nós podemos ser incendiados ou robustecidos? A oração de Paulo era essa, Efésios 3,16: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Deixa eu ler de novo essa oração. Para que, segundo as riquezas, eu oro para que, segundo as riquezas da sua glória, esse Deus que, segundo a sua riqueza em glória, é que supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus, que, segundo a sua riqueza em glória, nos conceda que sejais robustecidos com poder
pelo seu Espírito no homem interior. Judas, versículo 20, diz assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Aqui nós estamos começando a ver dicas muito interessantes. Se nós queremos ser robustecidos no nosso ser interior, nós precisamos aumentar o nosso envolvimento com o Espírito Santo. Nós precisamos chamar o Espírito Santo, como nós cantamos eventualmente, nosso amigo Santo Espírito. Nós precisamos fazer do Espírito Santo o nosso amigo. Aqui diz, Judas diz: edifiquem-se, porém, amados, na sua santíssima fé, orando no Espírito. Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20, diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. Colossenses 3, 16 e 17 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração, e tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Percebeu que o primeiro derramamento, a ênfase é a palavra? Percebeu que o segundo derramamento, a ênfase é o nome de Jesus? Percebeu que o terceiro derramamento, a ênfase é o louvor e a adoração? Percebeu que o quarto derramamento, a ênfase é a profecia? E à medida que nós vamos lendo esses textos, depois vocês podem também fazer isso, ler Judas 20, ler Efésios 5, 18, 20, Colossenses 3, 17, você vai encontrar esses elementos dentro desses textos, dizendo: tudo que vocês fizerem, façam em nome do Senhor Jesus. Cantem, adorem, louvem, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Proclamem, profetizem. Irmãos, quando eu leio esses textos, eu encontro algumas portas de acesso para ser reabastecido e fortalecido no homem interior. Portas que estão descritas nesses textos que eu acabei de ler com vocês. E eu queria balancear isso em duas asas essa tarde. Faz assim, sem bater no dedo, vai lá. Fica assim, duas asas. Para nos encher do Espírito. A primeira tem a ver com a palavra de Deus habitando ricamente em nós. Colossenses 3, 16 e 17 vai dizer: ensinem, aconselhem, ensinem uns aos outros, aconselhem uns aos outros com sabedoria. A outra tem a ver com gratidão, com adoração. Eu olho por um lado, é algo muito prático. Eu olho por outro lado, é algo que tem mais a ver com a essência. Efésios 5,18 diz assim: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. E Colossenses diz: ensinem-se e aconselhem-se. Mas é muito interessante, depois quando você puder, faz isso na sua casa, você vai poder olhar isso. Depois você vai olhar, e ambos os textos dizem assim: um diz cantando e louvando de coração o Senhor, o outro diz cantem hinos, salmos, cânticos espirituais. Depois o outro texto vai dizer dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. E quando Efésios diz isso, Colossenses vai dizer com gratidão a Deus em seu coração, dando por meio dele graças ao Pai. E termina dizendo assim: em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E
Colossenses vai dizer: tudo o que fizerem, seja em palavras ou em atos, façam em nome do Senhor Jesus. Põe a mão sobre o teu coração e diga comigo assim: a palavra de Deus, o nome de Jesus, o louvor e a gratidão, e a profecia. Isso tem a ver com ensinar uns aos outros, que tem a ver com animar uns aos outros, consolar uns aos outros, edificar uns aos outros, porque esse é o motivo da profecia. Quando eu olho para esses 4 elementos, eu vejo que eles são portas de acesso para que você seja robustecido no seu homem interior. Será que essa tarde nós vamos poder corresponder à oração de Paulo? Eu oro, Senhor. Eu fico pensando no pastor Evaldo, ajoelhado no seu quarto, orando pela Siloé, dizendo: Senhor, robustece o meu povo. Mas, Senhor, não na forma da religião, não para cumprir uma tabela religiosa, não para tentar ganhar ponto contigo, mas de dentro para fora, Senhor. Robustece eles na força do seu poder. Eu vejo o Evaldo e a Ana orando, ajoelhados, clamando: Senhor, é esse povo que a gente quer. Porque quando esse povo for assim, não vai ser só no culto que eles vão louvar e adorar. No carro deles já não vai ter mais aquele sertanejo. Porque em todo tempo eles vão estar adorando, louvando. Na casa deles não vai ter gritaria, na casa deles não vai ter insulto, porque todo tempo eles estão cheios de gratidão. Eles não vão estar lamuriando, eles não vão estar achando que são vítimas, eles vão lembrar que Deus os purificou, e aquilo que Deus purificou não se deve considerar impuro. Eles não vão permitir a vida deles ficarem meia boca. Eles vão ver as cadeias quebrando, eles vão ver as correntes sendo desfeitas, eles vão ver as ataduras sendo queimadas. Eu vejo o pastor Evaldo e a pastora Nana orando, os pastores dessa casa orando, os líderes dessa casa orando, e eu vejo você correspondendo. Não a eles, mas a obra que Deus está fazendo na sua vida. Entrando por portas de acesso. Entre por suas portas com ações de graça, nos seus atos como entrando através da palavra de Deus, entrando através do nome de Jesus, entrando através do louvor e da adoração, entrando nessas portas, profetizando, consolando, edificando, fortalecendo uns aos outros, entrando, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, entrando, orando em línguas e adorando ao Senhor, edificando a sua festa de Cristo. No carro, na cozinha, esperando uma entrevista, no voo, e recebendo visitação de Deus. Eu acho que eu estou chovendo uma olhada aqui. Tudo que eu falei, todo mundo já sabe. Por que o Espírito Santo nos incomoda de novo? Não é porque a gente deixa de saber, é que com o tempo a rotina suga a gente. Não é verdade? Com o tempo a gente vem para o culto e a gente fala: pô, mas hoje o louvor não estava legal, a gente nem louva. Com o tempo
A Bíblia já não faz parte do nosso relacionamento diário com Deus. Com o tempo a gente reclama mais do que louva, com o tempo a gente esquece de onde a gente veio. Com o tempo a gente se importa menos com os outros e mais com a gente. Com o tempo a nossa chama diminui. Aí Deus vem e joga gasolina na gente, para incendiar a gente, para despertar de novo. A minha pergunta: será que o Espírito Santo essa tarde está incendiando algum coração? Será que o Espírito Santo essa tarde está cutucando alguém? Será que o Espírito Santo está provocando alguém hoje para sair daqui e dizer: eu quero viver incendiado por dentro? Quero ser resposta da oração de Paulo aos Efésios. Eu quero ter essa resposta na minha casa, na minha vida, em mim. Se você é essa pessoa que quer viver a resposta, ser resposta, fica de pé no lugar onde você está hoje. Eu quero me juntar em oração para você. Ontem à noite eu fui ministrar numa outra igreja e eles, no final do louvor, eles estavam cantando uma canção e essa canção começou a falar muito no meu coração. Vocês conhecem essa canção? Ela diz: o seu amor está tomando forma em mim. E eu via como essa graça foi crescendo na minha vida no decorrer dos anos. E aí eu me lembrei quando eu tinha 15 anos, eu estava numa praça lá na minha cidade, e um amigo meu me perguntou assim: o que você vai fazer quando você crescer? E eu tinha propósito já bem escrito na minha mente que eu queria ser um engenheiro naval. Essa era a minha meta. Como minha família era pobre, eu pensei: vou para a Marinha, eu vou estudar na Marinha, eu vou me tornar um engenheiro naval. Depois que eu fizer isso, eu vou sair da Marinha, eu vou ingressar na Marinha Mercante. Eu tinha todo um plano na minha mente. E ele perguntou assim: o que você vai ser quando crescer? Eu abri a boca e falei: vou ser um pastor. E quando eu falei isso, eu levei um susto. Eu tentei catar aquelas palavras, mas elas voaram por aquela praça e foram embora. Eu fiquei assim como. Quando a gente cantava aquelas músicas, eu fui vendo o agir do Espírito Santo na minha vida. Aquele que me escolheu quando eu ainda nem tinha escolhido ele. Aquele que me separou. Você sabe que essa voz realmente que eu falei não foi do Luiz, mas foi de Deus, porque eu estou aqui hoje, eu não sou engenheiro naval. Eu fui vendo esse orquestrar de Deus na minha vida. Eu sou um desses que nem sabia que o Espírito Santo existia. Então um amigo um dia me convidou, falou: vamos ao Rio de Janeiro, porque eu morava no interior do Rio de Janeiro, vamos ao Rio de Janeiro que nós vamos para um evento. Vamos, eu tinha 17 anos. E quando eu cheguei nesse evento, eu ouvi uma voz que falou assim comigo: pede para você ser batizado no Espírito Santo. Eu falei: eu não vou pedir, porque não vai acontecer nada, eu vou voltar para casa frustrado. Isso era sexta-feira. No sábado, eu ouvi de novo aquela voz dentro de mim. Não era uma voz audível, mas uma coisa dentro de mim que dizia assim: ora pedindo para você ser batizado no Espírito Santo. Eu falei: eu não vou orar. Eu não vou orar porque não vai acontecer nada comigo. Eu vou voltar frustrado para casa. Eu não sei nem se isso é real. O meu pastor não acredita nisso. Aí quando chegou no domingo de manhã, eu estava em meio do louvor. Eu era de uma igreja, meus irmãos, que a tia Chica tocava o harmônio. O harmônio é um tipo de órgão que é pedalado, tipo uma bicicleta, assim, um carrinho pedalinho no parque.
o amém tríplice. E você sabe, não sabe o que é isso, eu não sei cantar, então não vou poder te ensinar, mas é um amém, amém, amém. Aí essa hora eu fui nessa reunião e de repente não tinha inário, tinha 2 retroprojetores. Alguém sabe o que é um retroprojetor? Não, cara, você é novo demais para saber, você não sabe. Você sabe, meu Jesus. Você viu no YouTube? Você é novo demais para saber o que é um retroprojetor. Não, você vai estar. De repente, desligaram o retroprojetor, a igreja inteira está adorando. Eu, a moça está assim, adorando a Deus. Eu olho para aquela moça e falo, cruzo meu braço e falo, Senhor, não sei se isso aqui é seu ou não, mas se for seu, eu quero. Então chegou um amigo do meu lado, tinha que levar, o outro falou assim, ó, você pode louvar como você quiser. Eu falei, eu posso, porque todo mundo, cada um estava cantando sua música. Eu levantei a mão aos céus, eu pensei que eu ia louvar a Deus realmente em português, mas eu comecei a orar em línguas, e adorar a Deus em línguas. Irmãos, foi tão chocante que no outro dia, quando eu acordei, eu falei, será que funciona ainda? Eu testei, não funciona. Todo dia que eu acordava, eu falei, será que ainda funciona ainda? Eu tentava de novo. Então eu comecei a ver, eu estava cantando essa música, o seu amor está tomando forma. Eu fui vendo esses derramares do Espírito Santo na minha vida, me tocando com a sua palavra, me tocando com louvor, me tocando com palavras proféticas, me tocando com libertações. Estou vendo Deus fazer isso. Poderia passar aqui tempos contando esses testemunhos para vocês. O que eu quero falar essa tarde para vocês é que tem muito mais para a gente. Tem muito mais para a gente. Deus quer que a gente viva incendiado. Deus não quer que a gente esfrie muito de dentro para fora. Ele quer que a gente esquente de dentro para fora. O caminho dele é um caminho que vai de glória em glória, de força em força, vai brilhando mais e mais, vai de fé em fé, só cresce. Então essa tarde você está fecha os seus olhos, abre a tua mão, vai pedindo ele para que ele vá aumentando o fogo aí, para que ele vá colocando lenha, para que ele vá esquentando mais e mais. Não é para responder aos pastores, não é para responder a essa igreja, não é para responder ao movimento evangélico brasileiro, é para responder a um Deus que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, a um Deus que te ama, a um Deus que nos separou, a um Deus que nos escolheu desde o nosso ventre, a um Deus que escreveu cada um dos nossos dias, ainda que a gente não tenha vivido de acordo com esses dias, a um Deus que escreveu linha por linha, que nos escolheu antes mesmo que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, e nós não queremos parar de corresponder a Ele. Não vamos deixar o ministério nos esfriar, não vamos deixar a religiosidade nos esfriar, não vamos deixar os compromissos religiosos nos esfriarem, vamos deixar ser incendiados, vamos deixar que o amor dele tome forma dentro de nós, vamos deixar que o amor dele dilate o nosso coração, vamos deixar que a sua graça cresça dentro de nós, vamos deixar que o seu mover cresça dentro de nós. Talvez você está essa tarde aqui, ele quer te visitar batizando você no Espírito Santo, pela primeira vez você vai orar em línguas, então pela fé onde você está, abre a sua boca já em fé, e vai orando, adorando o Senhor em outras línguas também, crendo que aquele que começou uma obra é fiel para completar até o dia de Cristo.
pastor Igor. Nós precisamos orar por eles. Você concorda comigo? Então estende já a sua mão aqui em direção ao pastor Luiz, pastor Igor. A CCC tem sido uma bênção na nossa vida. Nós amamos o ministério da CCC, pastor Luiz, pastor Eliane. Queremos abençoar a vida deles. Comece a profetizar sobre a vida dele e em seguida eu vou estar orando. Para a glória do teu nome, Pai. Deus abençoe a vida do Luiz, da Eliane, da CCC, do Igor, a sua família, Pai. Nós te agradecemos pela vida deles. Rogamos os teus cuidados agora no retorno a Curitiba, que a tua mão esteja sobre eles. Livra de todo acidente, de todo mal, não só a eles, mas as pessoas que viajam ao lado deles, Senhor. Que a tua mão esteja sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Pode se sentar.